contato pessoal. Interessante, achei interessante. É um capítulo grande, quer dizer, um ponto grande, então nós não vamos ler todos, vamos ler alguns pontos e vamos tirar ensinamentos para a nossa vida espiritual. Diz que é necessário fosse em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. Se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Irmãos, muitas das vezes a gente prega e fazer a obra é o que falta. Às vezes nós vemos programações grandes, programações realmente nos chamam muita atenção, mas o dever que nós temos que cumprir, o chamado, como a gente estava falando hoje na vigília, às vezes a gente não atendemos o chamado, às vezes a gente não faz o que realmente devemos fazer. Temos muita teoria, mas pouca prática. Precisamos rever muitas coisas em nossa vida espiritual. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda alma, todas as pessoas que passam ao nosso redor, que nós temos contato. Jesus, ele quer que a gente fale que este Cristo está voltando para buscar ele, para buscar todos. São todos que passam ao nosso redor. E isto deve ser executado em alto grau pelo serviço pessoal. Era o método de Cristo. Cristo, ele interessante o método de Cristo, né? Jesus, ele chegava para as pessoas, Jesus, ele pregava face a face com as pessoas, Jesus, ele ia ali conversar com as pessoas, ele criava essa oportunidade de falar com as pessoas, de pregar para as pessoas. Então, Jesus, ele tem um método de evangelizar, um método de fazer o serviço cristão, no qual eu e você devemos copiar. O método que nós devemos copiar é o de Cristo. Cristo, ele nos mostra na tua palavra como nós devemos fazer. Os que mais êxito têm tido entre almas foram homens e mulheres que não se orgulhavam de suas habilidades, mas em humildade e fé buscaram ajudar os que estavam ao redor de si. Jesus fez esta mesma obra, punha-se em contato com aqueles a quem desejava atrair. Então, como eu estava falando, Jesus, ele tinha um método dele, né? Eu acho muito interessante quando o nosso Cristo, ele chegava para as pessoas, ele realmente se misturava ali com as pessoas da maneira que ele achava, que ele sabia que era o certo. E Jesus, ele pregava para aquelas pessoas. Jesus, ele não perdia a oportunidade. Ele não desperdiçava a oportunidade de mostrar o evangelho do reino. Irmãos, quantas oportunidades nós temos perdido, né? Quantas vezes a gente temos deixado de falar do amor de Deus para as pessoas? Aqui nos diz mais que devemos aproximar-se dos homens individualmente com simpatia, semelhança à de Cristo e procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna. Temos que chegar para as pessoas, se aproximar das pessoas, conversar com as pessoas e através do que nós estivermos conversando, puxar essa conversa para o reino de Deus. E uma vez a gente conversa com as pessoas, conversa de todo mundo. Por que não conversar de Deus? Por que não conversar sobre o amor de Cristo? Eu sempre gosto de falar que Jesus, ele criava oportunidades, Jesus ele começava a falar de um negócio, terminava falando sobre o evangelho do reino. E eu e você temos conversa com pessoas todos os dias. Podemos e devemos colocar essas conversas dentro do reino de Deus. Como, Eduardo? Criando oportunidades. Criando oportunidade, irmãos. Nós temos oportunidade diariamente, nós podemos conversar com as pessoas, nós podemos mostrar o evangelho às pessoas. Atrair os que se encontram ao redor de vós, mediante o trabalho pessoal, relacionai-vos com eles. As pregações não farão o trabalho que necessita ser feito. Interessante essa parte aqui, diz que anjos de Deus vos acompanham às moradas daqueles a quem visitais. Amém. Irmão, você vai visitar alguém, os anjos de Deus estão te acompanhando. Os anjos de Deus estão ao seu redor. O Espírito Santo também está indo com você. A quem você for visitar, a quem você for falar de Deus, a quem você for falar sobre o Evangelho,
Cristo e os anjos estarão comigo e com você, ajudando todos nós a levar o amor de Deus para essas pessoas. Então não estamos só. Nós não estamos só. Os anjos de Deus, o Espírito Santo, ele está ao nosso lado. Ele está nos ajudando. Então nós temos um exército celestial ao nosso redor. Amém. Então não há o que temer. Não podemos ter medo de falar para as pessoas. Tem gente que não fala porque tem medo. Devemos encarar esse medo. Pedir a Deus força para superar isso, porque eu tenho certeza que Deus irá nos ajudar. Muitos há que necessitam do ser amoráveis corações cristãos. Tem se emergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos. Houvessem seus vizinhos, homens e mulheres comuns, se esforçado em benefício deles. Muitos há à espera de que alguém se lhe dirija pessoalmente. Irmãos, tem muitas pessoas que estão aí, às vezes até na nossa vizinhança. Pessoas que estão atrás de estudar a Bíblia. Pessoas que estão querendo ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente fica perguntando, onde é que eu vou pregar? E o campo missionário que Cristo quer que nós trabalhemos, muitas das vezes, quer dizer, é ao nosso lado, é na nossa vizinhança, é na nossa família. Só que a gente muitas das vezes queremos pregar do outro lado do estado, do outro lado da cidade, e esquecemos de pregar aqui ao nosso redor. É verdade. Esquecemos de pregar em nossa família, esquecemos de pregar em nossa vizinhança, esquecemos de pregar na nossa roda de amigos. Cristo quer salvar esse povo também. E Cristo quer nos usar para levar a mensagem de amor a essas pessoas. Um dos meios mais eficazes de comunicar a luz é o trabalho particular, pessoal. No círculo familiar, no lado vizinho, a cabeceira do doente, de maneira tranquila, podeis ler as Escrituras e falar acerca de Jesus e da verdade. Lançareis assim preciosa semente e germinará e produzirá fruto. Amém. Deus, ele quer usar você. Deus quer me usar aonde nós estivermos, seja com nossos vizinhos, seja dentro da nossa família. Às vezes nós achamos que Deus quer só nos usar em evangelismo grandes. Não, Deus não quer só usar a gente ali. Deus quer usar a gente pregando dentro da nossa família. Deus quer usar a gente pregando para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Eu e você temos... Irmãos, uma vez eu estava falando na igreja. Nós temos um campo missionário que poucas das vezes, às vezes nós utilizamos. Se chama o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp existe, às vezes, centenas, dezenas de números que talvez não tenham nem ouvido falar de Jesus direito. Então nós podemos usar o nosso celular para pregar para esses amigos que nós temos no celular. Só que às vezes a gente só se preocupa com as pessoas que estão lá do outro lado da cidade. E esquecemos que Deus quer fazer um trabalho pessoal ali, particular com a gente. E o nosso celular ele pode ser utilizado para levar o amor de Deus, o Evangelho eterno para as pessoas que estão próximo a gente. Jesus via em cada pessoa alguém devia ser feito o chamado para seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Procurava-os nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, nas sinagogas, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia-lhes ao encontro em suas preocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar, sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que ele procedia conquistava os corações. Amém. Acho muito interessante essa parte, porque aqui nos mostra que ele se misturava com as pessoas, desejando o bem-estar das pessoas. Ele se misturava com as pessoas, preocupado com as pessoas. Ele se preocupava com as pessoas, ele se misturava com as pessoas, querendo levar o evangelho às pessoas. Era por isso que Jesus muitas das vezes se misturava com as pessoas.
para levar, o intuito de Jesus aqui nessa terra era unicamente levar a mensagem aos seres humanos para que essas pessoas um dia se salvassem. Então, se eu e você estamos aqui nessa terra, nós temos que ter o mesmo intuito, pensamento e propósito de Cristo. Nós temos que, aonde nós estivermos, ter a certeza que aquela pessoa que nós está ao nosso redor, Cristo quer elas no reino dos céus. Cristo quer aquela pessoa ao lado dele. Devemos fazer o que Cristo fez. Tem um parágrafo aqui que diz, acho interessante. Onde quer que estivesse, na sinagoga, ao pé do caminho, no barco, um tanto arredado nas margens, no banquete de fariseu ou na mesa do publicano, falava aos homens das coisas pertencentes à vida mais elevada. Irmãos, não importava com quem Jesus estava, importava que ele queria salvar aquelas pessoas. Nós vemos Jesus com os fariseus, nós vemos Jesus com os publicanos, nós vemos Jesus com a mulher adúltera, nós vemos Jesus realmente conversando com essas pessoas pecadoras, pessoas que estavam longe de Deus, mas Jesus foi até essas pessoas e muitas delas se converteram a Cristo. Verdade. Então um dia Jesus veio até mim e você. Nós também estávamos errando muitas das vezes, estávamos vivendo uma vida de todas as maneiras, mas Jesus usou alguém para ir até nós. E o Espírito Santo tocou no nosso coração, por isso que hoje nós estamos aqui, neste Zoom, conectados. Porque Cristo usou alguém, e o Espírito Santo tocou em nosso coração para que a gente voltasse para Deus. Assim deve ser conosco. Onde quer que estejamos, devemos vigiar as oportunidades de falar do Salvador aos outros. Se seguimos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações nos estarão abertos, como estiveram para Ele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar fazer o bem às pessoas. Como um grupo, né, foi na última segunda-feira, um grupo que está aqui conectado, foi fazer um trabalho missionário ali numa vila e começou o quê? Fazendo bem às pessoas, levando um alimento. Então aquilo vai sendo, o Espírito Santo vai trabalhando na vida daquelas pessoas que estão lá, vai abrindo brechas para que a gente chegue com a palavra de Deus. Tem que fazer o bem às pessoas. Porque já pensou, se o ser humano ficar fazendo só o mal, como é que a gente vai... Não é nem fazer o mal, se a gente não fizer nada para as pessoas, como é que vai amolecer o coração delas? Então nós temos que criar oportunidades e fazer o bem a todos. Aqui ele diz que sua presença criava em casa uma atmosfera mais pura. A sua vida era como um fermento operando entre os elementos da sociedade, inocentes e incontaminados. Andava ele entre os irrefletidos, os rudes, os descorteses, entre os injustos publicanos, os negligentes prodígios, os iníquos samaritanos, os soldados pagãos, os rústicos camponeses e a multidão mista. Dirigia aqui e ali uma palavra de simpatia, ao ver criaturas fatigadas, vagadas ao peso de duras cargas, partilhava dos seus fardos e revelava-lhes as lições que aprendera da natureza acerca do amor, da benevolência e da bondade de Deus. No último parágrafo, que é esse maior aí, diz que ensinava todos a se considerarem dotados de preciosos talentos, os quais, se devidamente empregados, lhes adquiriam riquezas externas. Aqui mais na frente diz que não considerava ninguém digno, mas buscava aplicar a toda alma o remédio salvador. Em qualquer companhia que se encontrasse, apresentava uma lição adequada ao tempo e à circunstância. Buscava inspirar a presença dos mais ásperos e menos prometedores, dando-lhes a certeza de que se poderiam tornar irrepreensíveis e inocentes. A essas almas desanimadas, enfermas, tentadas e caídas, Jesus costumava dirigir palavras da mais terna compaixão,
palavras cuja necessidade era sentida e que poderiam ser apreciadas. Outros deparavam ele que se achavam empenhados em renhidas luta contra o adversário das almas. A esses animava a perseverar, assegurando-lhes que havia de vencer, pois tinham a seu lado anjos de Deus que lhes dariam a vitória. Amém. Amém, irmãos. Amém, porque temos um Cristo que está ao nosso lado. Temos um Cristo que nos mostra como devemos fazer. Temos um Cristo que se misturava com as pessoas para salvar. Verdade. Temos um Cristo que se misturava com as pessoas para buscá-la. Temos um Cristo que olhava para os enfermos, que olhava para todos os que estavam ali, viviam uma vida de pecado. E ele olhava para aquelas pessoas, mas ele ia atrás de salvá-las. Jesus não julgava as pessoas. Jesus tentava salvar as pessoas. E Cristo ele quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente vá buscar as pessoas. Ele quer que a gente utilize os métodos que ele utilizou. Seja em evangelismo público, seja em duplas missionárias, seja pessoalmente, individualmente. Mas Cristo quer usar a mim e a você. E que Jesus possa nos usar, que a gente possamos deixar, que a gente possa aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. E que a cada dia a gente possa estar motivado, como a irmã Dava colocou aí, motivados para fazer a obra do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Oremos. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor todos os dias está nos dando força, nos está nos dando esperança e nos está dando fé para que a gente possa fazer o que o Senhor deseja que a gente faça, Senhor. Amém. Querido bom Deus, perdoe as oportunidades que a gente desperdiçou. Perdoa, E Senhor. que ao nós temos em contato com as pessoas, que a gente possa ser usado pelo Senhor. Sim, que a gente Deus. possa falar do Teu amor para cada pessoa que está ao nosso lado, Senhor. Sim, Deus. Fica conosco. Nos dá um ótimo dia em Sua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe você.